que no Brasil todo mundo fala a mesma língua portuguesa? Será que a língua portuguesa que nós conhecemos hoje é igual àquela falada no século XIX? Será que as pessoas de classes sociais menos escolarizadas falam como as pessoas mais escolarizadas? E você? Será que fala com o diretor da sua escola da mesma forma que fala com seus amigos de sala? A língua portuguesa é única, mas somente enquanto língua, porque cada local tem uma forma diferente de falar essa língua. Cada época fala o português de forma diferente. Cada grupo cultural ou econômico também falará de formas diferentes entre si. Inclusive você fala de forma diferente em determinada situação de comunicação. Todas essas formas de falar uma mesma língua chamam-se variedades linguísticas. Antes de nos aprofundarmos nas variedades, vamos entender dois conceitos básicos dentro da área da linguagem: linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é utilizada quando não se há tanta familiaridade com o nosso interlocutor. Ela também utiliza rigorosamente as normas gramaticais. Utiliza vocabulário diversificado, complexo e tem mais prestígio na sociedade em que vivemos, pois significaria que a pessoa é mais escolarizada. Essa linguagem é muito utilizada em discursos, palestras, redações, trabalhos escolares, cartas, entrevistas de emprego e etc. Já a linguagem informal, também chamada de linguagem coloquial, é utilizada em contextos mais descontraídos, em que os interlocutores se conhecem, contextos em que as normas da gramática não são tão essenciais, muitas vezes associado, e de forma errada, à falta de escolaridade. Essa linguagem é muito utilizada em conversas do nosso dia a dia, em chats, mensagens de celular, bilhetinhos e etc. Mas voltando às variedades, existem 4 grandes tipos: as variedades de localidade, variedade de tempo, variedade de grupo e variedade de situação. As variedades de localidade estão ligadas aos locais geográficos onde se fala essa língua. Pessoas do Nordeste, por exemplo, têm vocabulário e sotaque diferentes, assim como no Sul ou no Sudeste. Todos falam a mesma língua, mas cada local com sua variedade. As variedades de tempo, por sua vez, acontecem ao compararmos o passar dos anos. Essa é bem fácil de entender. Nossos avós, por exemplo, usam gírias que não são da nossa época, assim como nós usamos gírias que não são da época deles. As variedades de grupo podem ocorrer com grupos culturais, como os surfistas, por exemplo. Esse grupo utiliza um linguajar próprio do seu grupo, assim como os funkeiros, os advogados, os médicos, os skatistas, etc. Cada grupo se expressa à sua maneira, utilizando a mesma língua portuguesa. As variedades de grupo também podem ocorrer com grupos sociais. Pessoas de classes sociais mais baixas costumam ter menos escolaridade e não dominam o que se chama de variedade culta, isto é, a linguagem formal. A língua falada, por exemplo, muitas vezes não segue essa variedade culta. Antes de entrarmos na escola, nós já conhecemos a linguagem informal, é a do nosso dia a dia. Na escola, aprendemos a outra, a linguagem formal, pois será ela que abrirá portas para o nosso futuro com bons empregos, bons salários, melhores condições de vida. Já as variedades situacionais de situação ocorrem dentro de nós mesmos. Em determinada situação de comunicação, escolhemos falar de modo mais ou menos formal. Nós também sofremos variação. Agora vem a parte triste. Você já ouviu falar em preconceito linguístico? Preconceito linguístico é a discriminação de determinada variedade linguística existente em uma língua, como sotaques, expressões regionalistas, algumas gírias. Sabemos que muitas pessoas sofrem por falar ou escrever fora das normas da gramática, ou simplesmente por nascerem em regiões do Brasil. Sabendo de tudo isso, o que devemos ter em mente é saber quando usar a variedade adequada em cada situação de comunicação e não discriminar nenhuma variedade linguística. Afinal, não sabemos o que o outro vivenciou ou vivencia para falar dessa ou daquela maneira. Até mais!